Olá, eu tô olhando pro Murilo aqui, ele tá rindo porque ele tem medo do final desse vídeo, onde eu vou falar alguma coisa sobre o Murilo. Vocês vão escutar hoje autopromoção. Então é isso, o vídeo de hoje é uma grande autopromoção com uma lista de livros. Vocês gostam de lista de livros, então é isso aí. Bom, o vídeo de hoje é uma lista de livros que eu não só selecionei, como eu produzi essa lista de livros. Eu vou falar hoje das traduções que a minha pessoa fez e que saíram desde o ano passado. Então, mais ou menos na mesma época, foi maio, eu acho, o ano passado saíram os dois primeiros. E aí agora a gente está terminando junho, então dá mais ou menos um ano. E aí, como vocês gostam de lista, eu vou apresentar, e porque sempre reclamam que eu não tenho rede social e pedem Instagram e tal, e eu não vou ter essas coisas, então vocês não vão conseguir encontrar, e aí tá aí, fica esse vídeo para a geração futura. O primeiro livro é do Miguel de Unamuno, Amor e Pedagogia, ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar mais ou menos o que é o livro e por que eu decidi traduzir e por que vale a pena e tudo mais. Então esse primeiro aqui, do Miguel de Unamuno, ele faz parte de uma coleção que eu montei lá na editora Sete Letras, onde vocês podem conseguir comprar esses livros e tudo mais. E os seus livros também. E os meus livros também, porque também saem lá pelas Sete Letras, ou vocês podem falar comigo. Quando está nas Sete Letras, vou comprar lá no site, é legal que vocês ajudem essas editoras. Ou podem comprar comigo também. Esse livro aqui é o seguinte, eu montei essa coleção que é Engenho 98, porque havia uma geração, mais ou menos, de espanhóis do final do século XIX, começo do século XX, que em 1900 e comecinho produzem uma espécie de virada na literatura espanhola. Essa geração ficou conhecida como geração de 98. É muito questionável se existe de fato uma geração de 98, porque esses caras não necessariamente formavam parte de uma mesma escola, seja estética, política, ideológica, o que quer que valha, e por vezes não se gostavam entre si. Assim, há várias anedotas sobre isso, mas o que é verdade é que esses autores ali do final do 19, começo do século 20, pegam mais ou menos um zeitgeist, uma atmosfera, um Stimmung da época, e produzem um novo tipo de literatura. E o primeiro momento dessa coleção era trazer os livros que foram publicados então nesse um ano só, que são 4 autores. O primeiro deles é o Miguel de Unamuno, tá? E é esse romance aqui, Amor e Pedagogia. Do que se trata? O Amor e Pedagogia é um romance que está tirando sarro, de uma certa forma, das filosofias positivistas que ainda estavam em voga e que haviam formado Unamuno intelectualmente no começo de sua carreira, lá quando ele era mais jovem. E o Unamuno, que depois dá uma passada para outros lados, para um existencialismo, quem sabe, ou para uma outra pegada mais autônoma, ele acerta contas com o passado dele e com essa ideologia, ou filosofia, ou posição intelectual, que é o positivismo. E aí aqui tem um personagem, um Carrascal, que tem a ideia, é um positivista, e tem a ideia de formar, de criar um filho que será completamente ensinado de acordo com as regras científicas, objetivas do positivismo. O cara não tem nem mulher, não tem nem namorada, na época nem noiva, nada. Então ele vai atrás de uma noiva que é para ser decidida, escolhida de acordo com padrões estéticos, mas também com padrões científicos. Então ela tem que ter um determinado fenótipo ou uma organização oblonga e não... enfim, é uma coisa muito engraçada porque ele vai atrás dessa, ele encontra uma, mas se apaixona pela irmã dela, que não é a que seria a indicável. E aí ele acaba, porque se apaixona, acaba casando com ela e tendo um filho, e aí tentando ensinar esse filho a viver de acordo com os seus preceitos pedagógicos,
E a coisa, enfim, não funciona exatamente como ele havia planejado. Então a pedagogia seria a parte do científica, não positivista, e o amor seria o que fica se enfiando o tempo todo ali nessas tentativas dele. Depois, no final, isso é interessante, o Unamuno começa a trabalhar a partir desse livro, sobretudo, com questões de paratexto. Então tem tanto prefácios, pós-fácios, anexos e tal, que vão acrescentando sempre ao livro e vão meio que explodindo a ideia de um livro fechado e vão fazendo com que o leitor saiba que ele está lendo um livro, algo que vai ficar muito claro, por exemplo, no Niebla, né, no Névoa, que é um texto posterior, mas que já segue, que segue essa linha exatamente. É um texto, então, é um romance bastante divertido, eu traduzi por isso. Ele foi traduzido com a ajuda do apoio de subvenção do Ministério da Espanha. É legal falar isso simplesmente porque eles pagaram a gente e tal. Tem uma introdução que eu escrevi, explica aqui a época, tem algumas notas e tal. E é isso. Nessa mesma coleção saiu junto, então, o segundo, que é Sonatas, Memórias do Marquês de Bradomín, tá? Que é do Ramón María del Valle-Inclán. Ele também foi publicado, são 4 sonatas. A primeira sonata sai no mesmo ano que esse do Miguel de Unamuno. As outras sonatas vão saindo na sequência. Eu resolvi publicar todas juntas porque valia a pena. Enfim, é um personagem só, uma história só. E as sonatas seguem temporadas, estações. Então, sonata de primavera, sonata de verão, sonata de outono, sonata de inverno. E cada sonata, cada estação corresponde a uma época da vida desse Marquês de Bradomín, que se diz de si mesmo, e eu vou ler aqui para vocês, porque é muito interessante, a autodeterminação da coisa. Estas páginas são um fragmento das memórias amáveis, então de amor, que já muito velho começou a escrever na imigração o Marquês de Bradomín. Um Dom Juan admirável, o mais admirável talvez, era feio, católico e sentimental. Quer dizer, é um Dom Juan estranho, porque o Dom Juan é normalmente associado com uma figura perversa e inclusive subversiva em relação aos dogmas do catolicismo, ou da moral, não é, católica ou religiosa. E ele é feio, então o Dom Juan também é um conquistador, e como pode um conquistador ser feio? E ele é todas essas coisas, essas memórias são, e é divertidíssimo ver isso, porque elas são narrativas nesses 4 períodos da vida desse Marquês e as suas conquistas amorosas, não é? O Marquês está no começo na Itália, onde ele serve lá ao Papa, e aí ele vai numa viagem, encontra uma menina e tem todas as tentativas de conquista dele. Depois ele vai ao México, onde o Valle-Inclán morou. Tem todo um detalhe bastante temperado das comidas e dos costumes mexicanos. Ele volta à Espanha, e aí ele está na Galícia, de onde ele é, o Marquês, e aí conta de uma relação que ele teve com uma prima dele, então, né, uma coisa interessante. E depois ele está velho e servindo nas guerras carlistas. Na introdução eu explico o que são essas guerras carlistas que marcaram o século XIX da Espanha, que é basicamente uma briga para dizer eu sou o rei, não, você é o rei, eu sou o rei, e ele está apoiando um desses lados que vai ser o lado perdedor. Por que eu publiquei? Porque é parte dessa mudança. Mas parece enfadonho. Não é completamente divertido, porque esse cara conquista e não conquista ao mesmo tempo. Ele se tem em muita alta conta e ao mesmo tempo não se tem em muita alta conta. O Valle-Inclán está visivelmente jogando com essa figura clássica, que é espanhola, sobretudo clássica, que é o Dom Juan, se apropriando dela para dar um contorno que é bastante subversivo em si mesmo, porque aí vai ser moderno, não é? Esse personagem que reflete sobre si mesmo com um certo distanciamento,
Basta a gente lembrar que lá também, final do século XIX, começo do século XX, isso já estava acontecendo em muitos lugares, e a gente tem um caso aqui do Machado de Assis. Então é um livro bem peculiar, assim, eu achei que valia a pena. A coleção vai continuar, tem novas coisas vindo aí, mas aí isso vai ficar para o futuro. Depois, saiu pela Arte e Letra, que é aqui de Curitiba, esse é uma história cotidiana da Thomasine Gyllenborg. A Thomasine Gyllenborg é uma autora, uma escritora dinamarquesa do século XIX, da primeira metade, sobretudo, do século XIX, onde ela está produzindo mais, embora ela tenha passado isso, e que, como todas as mulheres da época, ela não podia escrever. Só que ela foi casada com um cara, inicialmente muito jovem, com um escritor que teve que se exilar, fugir da Dinamarca, por motivos políticos. Ela se separa, ela teve um filho com ele, e esse filho se torna, o Johan Heiberg, se torna um dos maiores nomes da literatura dinamarquesa, no que eles chamam de a época de ouro da produção literária dinamarquesa, que é ali na, vamos dizer, década de 10, 20, 30, 40 talvez ali da Dinamarca, do século XIX. E ela escreve as primeiras contribuições dela em termos de literatura já mais velha, ela tinha já uns 50 e tantos anos, e ela publica, obviamente, não é exatamente um pseudônimo, é como se não fosse ninguém, assim. E assume-se que ela é um homem, porque obviamente tinha que se assumir isso, já que mulheres não podiam publicar. E ela escreve uma história cotidiana, que é uma novelinha que cumpre exatamente com o que ela promete. Ela parece uma história do dia a dia, é um personagem que está voltando de uma viagem a trabalho na Alemanha, no norte da Alemanha, e ele para num determinado balneário ali no norte da Alemanha, e ele fala: eu estava indo em festas, eu estava cansado daquele trabalho realizado, antes de voltar a Copenhague, e aí ali ele sai uma noite, conhece uma menina, Jette, e noiva com ela. Ele não sabe por que ele fala isso, ele não sei o que me deu e tal. E quando eu voltei para casa, eu estava noiva. E aí essa menina conta para ele de uma irmã, uma meia-irmã que ela tem, que é só por parte de pai, da primeira esposa do pai, que faleceu, que é uma irmã que eles chamam de irmã sueca, porque ela foi como que convidada pelo tio sueco para ir morar lá. E essa minha irmã estava voltando agora a Copenhague, depois que esse tio morreu, e ela tinha noivado com o filho desse tio, e o noivado acabou porque o jovenzão lá deu um pé na bunda nela, trocou ela por uma outra mulher. E aí ela tá voltando agora para Copenhague, e essa Jette pinta a Maia, a irmã dela, como uma pessoa muito tediosa, muito enfadonha, muito séria e tudo mais. Tem todo um contorno de elementos aqui da Dinamarca com a Suécia. E aí quando ele conhece ela, a coisa muda de figura. Eu não vou contar a história toda porque, enfim, vocês podem comprar, tá lá, acho que no site da Arte e Letra, tem também, acho que na Amazon também tem, enfim, mas compre no site da Arte e Letra, ok? E eu traduzi por quê? Porque isso daqui foi publicado em 1828. E aí no final eu escrevi um pós-fácil, que o Yuri já resenhou aqui, então esse livro eu nem precisaria ter falado. Mas no pós-fácil eu explico por que me interessou. Por um lado é porque o Kierkegaard, que é o autor que eu estudo lá da Dinamarca, elogia muito ela, muito mesmo, assim. Em comparações literárias, ele fala: isso daqui é uma boa realização, não só esse livro, como o Totisdal, que é como Duas Épocas, Duas Eras, que é um livro posterior. E o outro motivo é porque me parece que a Gyllenborg, sendo uma mulher, antecipou muito do que seria a literatura realista, porque esse personagem, ele, embora tenha traços, elementos românticos, que era o que predominava na Dinamarca na época, ele tem traços que são realistas, um certo afastamento, uma certa, como eu vou dizer, um desinteresse, uma compreensão mais fria da situação, que não encaixaria precisamente no romantismo.
E aí, eu acho que talvez a questão outra é que eu queria traduzir do dinamarquês. E às vezes a gente pode fazer isso, né? Simplesmente traduzir uma coisa porque... Quem pode, pode. Porque queria traduzir. E aí eu fiz isso. Então, se quiserem, leiam. O quarto aqui saiu pela Mundarel, que é o Augusto Monterroso, Obras Completas e Outros Contos. É um livro de contos. Eu não sei se você vai resenhar isso aqui, o Yuri vai resenhar, então eu não vou avançar muito aqui, mas o Augusto Monterroso é um autor guatemalteco. Esse é o primeiro livro de contos dele, o primeiro livro dele, da produção literária dele. Ele viveu no México muito tempo, por motivos políticos, né? Toda vez que se fala de um latino-americano e que ele está em outro lugar, normalmente é por motivos políticos, assim, porque esse cara não podia ficar no país dele. Salvo, por alguma razão, ele está, sei lá, na França e tal, é porque ele tem família rica. Mas em geral é porque ele não pode ficar onde ele está, caso contrário ele vai ser morto. E ele, enfim, vivia no México e esse é conhecido sobretudo por uma verve humorística, irônica, muito sagaz. Esses contos é um livro pequeno, assim, e eu havia traduzido fazia já algum tempo, e aí falando com a Silvia lá da Mundarel, ela muito gentilmente e corajosamente resolveu editar e tudo mais, pelo que eu fico muito grato. Ele saiu pela como é, o Clube Tortillas, e aí o pessoal pareceu gostar bastante, também eu fico feliz com isso. Eu acho que vale muito a pena porque é uma forma de você entrar numa literatura latino-americana que não é aquela do boom, sabe? Que é do Vargas Llosa e o Marques, e que ficou por vezes escondida, assim. Aqui no Brasil tinha coisa dele traduzido pelo Milor Fernandes e tal. Mas que não entrou exatamente nesse grupo do boom, e que me parece muito interessante. Há outros autores aí que a gente poderia comentar, mas não vai comentar, porque a gente vai seguir em frente, ok? Então fica aí a dica. Esse foi do espanhol, os outros tinham sido do espanhol, do meio ali do dinamarquês. Aí saiu agora, e não é exatamente literatura isso daqui, do Sol Newman, do anarquismo ao pós-anarquismo. Essa aqui é uma coleção que a gente montou com a editora Sob Influência, então comprem lá com a Sob Influência. Várias pessoas aí, eu fiquei sabendo, compraram, né, ajudaram a gente a viabilizar esse livro e tudo mais. Essa se chama Coleção Rastilhos, sou eu que estou organizando ela e eu traduzi esse daqui. A apresentação é da Camila Jourdan. E é uma coleção de textos sobre ou do anarquismo. Esse daqui é um texto do filósofo britânico, Sol Newman. E, do que se trata? Se trata de uma abordagem filosófica sobre o anarquismo que tenta reavaliar a teoria, ou dizer o que é anarquismo, desde perspectivas que revisitam ou buscam autores tanto clássicos do anarquismo quanto que estão em outras áreas. Então, dizer o que é a noção de liberdade a partir de um autor que é pouco conhecido, ou de anarquismo, de anarqué, a partir de um autor que é pouco conhecido, que é o Rainer Schürmann, que era a princípio um heideggeriano, assim, que estava dando aula na New School for Social Research a convite da Hannah Arendt. Então, é um cara que normalmente não entraria nesse horizonte do anarquismo, não é? E que, no entanto, faz uma contribuição muito interessante. O Sol Newman busca isso, por exemplo, ver qual que é... A gente pode falar ainda em revolução, ou talvez para o anarquismo que não quer a tomada de posse ou de controle do Estado como parte de seu programa político, porque seria uma contradição, não é? O que a gente pode fazer? Se a gente não pode fazer revolução, então o que é? Ele fala insurreição, e aí ele tenta analisar o que é essa insurreição, o que é a liberdade, por que nós servimos, não é? Porque somos passíveis de controle. Então ele volta lá no La Boétie, na ideia de servidão voluntária,
Ele analisa, por exemplo, como é que entra a questão da violência aqui, então ele analisa o Walter Benjamin, não, o famoso ensaio dele sobre a violência, mas também o Sorel e outros autores ali, que ele tenta reinterpretar, reentender o anarquismo de acordo com fenômenos políticos, culturais, sociais nossos de agora. E aí é por isso que eu queria trazer esse livro como primeiro, e enfim, é isso daí. Se vocês têm interesse por teoria política, por anarquismo, por reflexões culturais, me parece bastante interessante. Ele mobiliza muitos autores contemporâneos, inclusive alguns que estão produzindo, não, o Agamben, o Rancière, o Antônio Negri, então são comentados aqui, são mencionados e trazidos para discussão. Eu vou fazer só um parênteses aqui, que é para a galera que fica enchendo o saco toda vez e que fica muito, muito admirada quando a gente critica o liberalismo. Cara, se você não sacou ainda que a minha posição não é essa, absolutamente, tá? E se você quer que eu seja isentão, isso não existe, amigo, tá? O chapéu do otário é marreta, tá ligado? Você tá usando o que você quer. Tá bem claro em todas as nossas falas, né, Yuri? Todas as nossas falas. O que a gente escolhe falar, da maneira que a gente escolhe falar e tal. Dá um Google, filhão, se você tá com dificuldade, entende? Não é tão complicado. Dá um Google lá e veja o que eu tô produzindo. E você vai ver que eu nunca estive do lado de vocês, ó liberais. Então para de torrar o saco dos outros e encher o saco para que se converta a catolicismo ou caralho a quatro, ou para que eu fique dando satisfação para liberal que não sabe ler direito, entendeu? Então, assim, é isso aqui, é anarquismo, entendeu? Agora, tá claro para vocês? Ou tem que desenhar porque não sabem ler? Então é isso, assim, acho que precisava falar em algum momento porque parece que tá difícil a interpretação de texto, se estende a interpretação de vídeo, assim, os caras têm uma dificuldade mórbida. Antes fosse mórbida, porque esse, né, virava adubo e liberava carbono. E aí o último, então, que a gente volta à literatura, é um livro do Ivan Dara, que eu traduzia do inglês e chama O Caderno Perdido. Se trata também de uma coleção que eu montei, chama Narraton, que visa trazer para o Brasil, ou trazer aqui para, né, textos literários de um certo pós-modernismo. Vocês já me escutaram falar sobre pós-modernismo, sabem o quanto eu gosto da coisa. E aí, por isso eu estou colocando uma etiqueta muito vaga e geral, porque tem coisa que vai entrar aqui que não seria necessariamente colocado. O próximo livro dessa coleção, que está traduzido já e pronto, sai para semestre que vem, eu acho. Ele talvez não entrasse necessariamente, mas o que eu considero pós-modernismo aqui muito amplamente, muito vagamente, é tentativas de retrabalho com a questão narrativa. Quem é essa figura aqui? Pois bem, a gente não sabe, porque o cara é um pseudônimo, tá, de um autor norte-americano, que pode ser que more nos Estados Unidos, pode ser que não, que publicou esse primeiro livro, eu vou chamar muito, em geral, romance, tá? Em 1994, 95, ali ele ganhou um prêmio, que era um prêmio bastante prestigiado nos Estados Unidos entre escritores de literatura experimental e tal. Quem era o júri, o nome do prêmio, que deu o prêmio, não é, no caso, é o William T. Vollmann, que é outro autor muito grande nesse pós-modernismo, e aí ele publica esse livro lá por essa, acho que era a editora da Universidade de Illinois, uma coisa assim, e depois ele publicou são 3 romances e uma peça de teatro. A peça de teatro eu traduzi, tá livre para todo mundo que quiser ver. Eu posso passar para o Murilo e deixar o link aí embaixo, tá numa revista acadêmica, então vocês podem ler à vontade sem pagar a ninguém. Ele saiu pela 7 Letras também, tá? Então comprem lá, por favor, ajudem. Por que eu traduzi? Esse cara ele é muitas vezes colocado, Dara é colocado na geração do David Foster Wallace, do Richard Powers, do William T. Vollmann, do Jonathan Fraser.
E, no entanto, porque ele publica pela própria editora dele, ou de alguém que é amigo dele, sei lá, que é uma editora que só publica ele, ou porque ele é um pseudônimo, e porque ninguém sabe exatamente quem ele é, talvez isso tenha prejudicado um pouco em ele ficar conhecido. No final aqui, a gente trouxe um pós-fácil, que é do Stephen J. Byrne, que é professor lá em Glasgow, e que recentemente saiu uma publicação aqui no Brasil que ele organizou as entrevistas do Foster Wallace, quer dizer, um cara especialista em pós-modernismo norte-americano, e que elogia muito o Dara, falando, não, isso aqui é de fato o tesouro escondido da literatura norte-americana e tudo mais. Então, o meu interesse por ele começou um pouco enviesado por ali, assim. A historinha é que eu, quando estava nos Estados Unidos, comprei esse livro, The Lost Scrapbook, que é o título original, para mim, e me dei de presente no Natal. E aí a gente fez uma pequena ceia com 2 amigos e tal. E aí a gente foi dormir cedo e eu comecei a ler. E eu não parava de ler, eu ficava enchendo o saco da Nicole. Pô, isso aqui é fantástico, isso aqui é genial, você nunca tinha lido nada igual. Por quê? E aí eu explico aqui, ele não é exatamente um romance, mas ele é um romance, ou redefine os conceitos de romance. Ele não tem um personagem central, eles são vozes ou pedaços de narrativa que vão se colando umas às outras. Não avisa quando uma voz passou para outra, e ele simplesmente vai apresentando como que facetas ou visadas diferentes de uma região mais ou menos próxima, que é o interior ali do Missouri, ou Missouri, nos Estados Unidos. Parece ser perto das montanhas Ozark e tal. Então os personagens estão transitando ou estão por ali. E ele vai simplesmente fazendo isso, vai passando de uma para outra voz. Tem muita inventividade aqui, muito experimentalismo que aparece, e ele vai caminhar até o momento em que há uma espécie de catástrofe ambiental numa pequena cidade no interior lá desse estado, Missouri, e aí explode, aí tem centenas de vozes que aparecem para dizer o que está acontecendo ali, o que é essa catástrofe ambiental, como é que o ser humano vai reagir a isso e tudo mais. Eu já li resenhas que falavam que se tratava talvez do primeiro eco-romance, porque é um romance que trata sobre a questão ecológica e dá vozes a isso, assim. Talvez seja um pouco reducionista porque tem muita coisa acontecendo antes, assim. O que me interessava bastante aqui era, primeiro, essa capacidade de mudar de voz e todas elas serem muito singulares, todas as histórias são muito divertidas. Há muitas histórias aqui dentro. Um cara que é especialista em Beethoven, mas ele está contando sobre o problema dele com o filho. Um cara que trabalha numa fábrica de muffins e que fica encaralhado porque tem um cara que vai lá de noite derreter ferro num dos fornos e produzir lixo, assim, produzir umas aberrações, e ele fica... E aí os chefes falam, não, esse cara deixa ele quieto lá. Então, aí o cara não consegue se conter, porque ele fica tentando ir no banheiro para ver o que esse cara tá fazendo, assim. Enfim, até um moleque que perdeu, que diz que o gerbil dele, que é aqueles radinhos, morreu, e que aí ele tá metendo o pé na estrada, assim, pegando carona, porque ele não consegue suportar a morte do camundongo, assim. Então tem tudo isso aqui. Vocês vão, para quem tiver interesse nisso, quer dizer, quem gosta de Thomas Pynchon, que a gente já comentou, quem gosta de DeLillo, quem gosta de David Foster Wallace, quem gosta dessas coisas experimentais, é a puta prato cheio. Tem talvez uma coisa menos experimental e mais humana, mais concreta, existencial até, na maneira com que ele vai retratando esses personagens e essas cenas, assim. Algumas são bastante tocantes. Então é isso, vocês podem comprar, esse aqui vocês podem comprar lá no site das 7 Letras, ou podem também me mandar e-mail, eu tenho em casa e posso mandar para vocês. Ele é um pouquinho grande, tá, gente? Então esse aqui é um desafio para o pessoal aí que gosta desse tipo de pegada. É isso, né? Eu tenho que falar Catarse,
para que vocês deem dinheiro e possam eventualmente ganhar, inclusive alguma dessas coisas aqui de brinde, né? A gente pode, né, ver isso daí. Obrigado a todo mundo aí que apoia as coisas todas, né? Que, enfim, compra os nossos livros, a zine do Murilo, ou apoia o Catarse. Parem de encher o saco, liberais do caralho. E aí agora vem aquele momento, né, onde a gente sabe por antecipação um certo constrangimento. Ele já tá rindo, assim, ele sabe que vem. Que é, eu me sinto pressionado a cada vez eu tenho que criar uma nova forma, entendeu? De admirar e manifestar, expressar a beleza do Murilo. Quando na verdade eu não precisaria fazer isso, porque bastava a beleza do Murilo estar aqui nesse lugar para que vocês fizessem esse trabalho por mim, assim. E aí vem a questão, né? Murilo vai fazer resenha, Murilo... sim. Enquanto isso não acontece, o Murilo é lindo. Então tá, abraço para todo mundo, obrigado. Represent M-I-A-M-I, drive like a semi.